Amém? Todos acharam? Amém. Lucas, capítulo 15, versículo 8 ao 10. Está escrito assim: ou qual a mulher que tendo 10 dracmas, se perder uma dracma, não acende a candeia, varre a casa e busca com diligência até a achar. E achando-a, convoca as amigas e vizinhas, dizendo: alegrai-vos comigo, porque achei a dracma perdida. Assim vos digo que a alegria diante dos anjos de Deus por um pecador que se arrepende. Eu quero repetir o versículo 9 e quero que a igreja repita bem forte comigo. Vamos lá? E achando-a, convoca as amigas e vizinhas, dizendo: alegrai-vos comigo, porque achei a dracma perdida. Você reparte as tuas bênçãos quando você recebe de Deus com os vizinhos, com os amigos? E você quer que eles precisam participar das tuas bênçãos para ver o quanto Deus é poderoso na tua vida? Então não deixe de compartilhar os testemunhos e as bênçãos de Deus com aqueles que estão do seu lado. Amém? Vamos dar uma grande salva de palmas para o nosso Deus. Vamos dar uma grande salva de palmas para o nosso Senhor Jesus Cristo. Vamos dar uma grande salva de palmas para o Espírito Santo de Deus que se faz presente. Em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Irmãos, vocês já perderam algum objeto de importância? Como você se sentiu quando você procurou e não conseguiu achar este objeto que era tão importante para você? Com certeza você ficou triste e frustrado. E se você soubesse que você estaria perdendo a coisa mais importante da sua vida, que é a sua alma, como você se sentiria se soubesse que estaria perdendo a sua alma para Satanás e para o inferno? Você tomaria alguma atitude de mudança? Ou você venderia a sua alma ao diabo por preço de banana? Ou seja, por preço de pecado? O que você faria se soubesse que sua alma está condenada ao inferno? A mulher perdeu a dracma perdida, ou seja, uma moeda de valor. Ela com diligência varreu toda a casa e procurou a moeda até ela achar. E ainda depois que achou, chamou os vizinhos, as vizinhas, para comemorar com ela o achado da sua moeda. Será que a nossa alma está sendo mais valiosa que uma moeda ou menos valiosa que uma dracma? Irmão, preste atenção. Geralmente, quando perdemos um objeto de valor, ficamos desesperados e empregamos todo o esforço para encontrá-lo. Jesus contou uma parábola sobre o comportamento de uma mulher que perdeu uma dracma, que perdeu uma moeda, e ficou desesperada, procurando diligentemente até achar. Assim como essa mulher da parábola que perdeu sua dracma, muitas pessoas dão mais importância quando perdem algo material, mas não dão importância à salvação da sua alma. Não dão importância aos valores espirituais. Ou seja, vive de qualquer jeito,
Você dá importância à obediência a Deus, vem na igreja, escuta a palavra de Deus, chora, se comove, mas saindo da igreja, se tiver uma oportunidade, já cai em pecado de novo, pois não dá valor aos princípios de Deus, e não dá valor ao que é mais importante, a salvação da sua alma. Hoje eu quero fazer a igreja refletir em como está a sua vida se você morrer hoje à noite, ou como está a sua vida se Jesus Cristo arrebatar a igreja nessa noite. Se você quer dar valor à sua alma, saiba que você precisa resgatar 4 principais valores que foram perdidos e que são importantes para a sua salvação. Primeiro valor que nós precisamos resgatar: o fervor espiritual. Apocalipse capítulo 3, versículo 15 e 16, está escrito assim: conheço as suas obras, sei que você não é frio e nem quente. Melhor seria que você fosse frio ou quente. Assim, porque você é morno, nem frio e nem quente, estou a ponto de vomitá-lo da minha boca. Irmãos, como cristãos, nós precisamos resgatar urgentemente o fervor espiritual. Infelizmente, boa parte da igreja tem se conformado com a mornidão, com aquilo que está morno. Muitos têm perdido a intensidade pelos valores espirituais. Muitos têm perdido a vontade de vir na igreja. A igreja só tem barulho. Algumas são assim. Algumas não têm palavra. Algumas só têm revelação e profecia. Não tem salvação. Não tem pessoas nascidas de novo. Irmãos, aprenda uma coisa: e não se deixem ser enganados. Barulho não é avivamento. Igreja tem que ter membros e não visitantes. Avivamento é a pessoa ser impactada pela pregação do Evangelho, e a pessoa se arrepender de seus pecados e se converter, mudando de vida, de comportamento e mudando de atitude. É comum, irmão, nós encontrarmos cristãos que dizem estar na igreja, mas tem dificuldade em orar, tem dificuldade em jejuar, tem dificuldade de viver uma vida fora do pecado, e não conhece a Bíblia, porque a igreja não ensina a Bíblia, porque só tem barulho. Infelizmente, muitos cristãos estão perdendo o desejo pela presença de Deus, e nós precisamos resgatar este valor perdido, que é o fervor espiritual, através da oração, do jejum e do estudo da palavra de Deus. Irmãos, a primeira coisa que nós precisamos resgatar, que foi perdido, como a dracma perdida, é o fervor espiritual. Pastor, mas eu estou todos os dias na igreja. Tudo que tem na igreja eu participo. E que bom que você participa. Nós temos culto na terça-feira, que é culto de estudo, e é a célula piloto, da onde cada semana nós estamos numa casa. Na quinta-feira nós temos o culto evangelístico. No domingo nós temos o culto da família. No sábado nós temos o encontro de casais com o Danilo, com a Jaqueline. Convidei mais um casal para vir, não veio. Era para estarem aqui hoje, não vieram. Mas a igreja está fazendo a parte dela. O problema é que vocês têm que tomar cuidado com as vozes estranhas. Irmãos, eu sou da Igreja Batista há 30 anos.
E eu nunca escutei voz estranha. Nunca. E eu nunca precisei escutar voz estranha. A gente tem que tomar muito cuidado, que às vezes vozes estranhas fazem a gente perder o rumo do caminho, faz a gente desviar, faz a gente ser crente chuchu. O chuchu, aonde você coloca ele, ele pega tempero. Coloca ele no meio da linguiça, ele pega tempero da linguiça. Coloca no meio da carne, ele pega tempero da carne. E nós temos que tomar cuidado para não ser crente chuchu, para pegar tempero de todas as vozes. Nós perdemos 3 pessoas aqui da igreja por causa de profecia e revelação. Uma profecia, uma revelação que chegou para uma pastora da igreja e falou assim: acabou o teu tempo na igreja. Como que acabou o tempo na igreja de uma pastora que foi levantada aqui? Se ela foi levantada aqui para continuar e não para parar. Da onde que veio uma profecia dessa do diabo que acabou o tempo dela aqui? A segunda pessoa que nós perdemos na igreja é uma pessoa que falou assim: eu não sei por que você dá dízimo na igreja. O pastor e a pastora ganham bem. O pastor tem comércio, a pastora tem comércio. Você nunca viu um pastor passando necessidade financeira? Eu não sei por que você dá dízimo. E a pessoa ainda gravou os áudios daquela pessoa e mandou para nós. Olha aí o que a líder da tua igreja, a obreira da igreja está ensinando para a igreja. E aquela pessoa saiu da igreja por causa de profecia e revelação do diabo dentro da igreja. Eu não falo em revelação, a pastora não fala em revelação, mas vem um mensageiro do diabo lá de fora trazer profecia e revelação para destruir a igreja e formar divisão aqui dentro da igreja. E a terceira pessoa que nós perdemos foi uma pessoa que recebeu uma revelação de que a igreja dela seria a igreja de profeta e não a igreja da palavra. A tua igreja é a igreja de profeta. Essa pessoa que foi para uma igreja de profeta ficou até meia-noite trancada dentro da igreja e foi visitar o cemitério. Já não tem igreja, já não tem pastor, já não tem mais nada, já fechou tudo e está fora da igreja. E saiu da igreja por causa de uma profecia e revelação. Então, irmãos, nós precisamos resgatar o fervor espiritual, mas não o fervor espiritual de vozes estranhas, mas o fervor espiritual da palavra de Deus. Você quer ser forte espiritualmente? Jejue. Você quer ser forte espiritualmente? Ore. Você quer ser forte espiritualmente? Venha à igreja. Você quer ser forte espiritualmente? Ande em obediência com Deus. Aleluia. Você não precisa de vozes estranhas. Você só precisa da palavra de Deus. É só disso que você precisa. E você precisa de uma igreja que ensine a palavra de Deus. E que o pastor, o profeta, o apóstolo, ou seja, o que for, não pegue um versículo da Bíblia isolado e pregue mentira para você. Porque é isso que eles fazem. Prega um versículo isolado da Bíblia, não lê o texto e o contexto, não sabe o que está falando e só fala porcaria no púlpito. É muita responsabilidade estar pregando para vocês. É muita responsabilidade eu ser um mensageiro de Deus para vocês, porque eu não posso mentir. Para mim poder pregar essa palavra da dracma perdida, eu tenho que saber que quando foi pregada essa palavra da dracma perdida, também foi pregada a parábola da ovelha perdida e também foi pregado a parábola do filho pródigo. Foram as 3 juntas.
E eu tenho que saber isso, para mim não falar para vocês aquilo que é em verdade. E o que representa, pastor, a dracma perdida? Representa aquela pessoa que está perdida dentro da igreja. Representa aquela pessoa que só anda com vozes estranhas. Está dentro da igreja, mas está perdida. Está dentro de casa, mas está perdida. E o filho pródigo representa aquele que está perdido lá fora. Porque o filho pródigo, o pastor não vai buscar. O filho pródigo, o pai não vai buscar. O filho pródigo, o pai espera voltar. E daí sim, quando aquele filho volta, o pai abraça, coloca um anel no dedo, coloca a sandália no pé, manda matar o boi cevado, mas ele espera voltar. Porque aquele já estava dentro da igreja. Aquele já recebeu tudo que é de bom, já recebeu todas as riquezas, já recebeu a graça, já recebeu o poder de Deus, mas pegou e foi para fora. Abandonou tudo para gastar com as meretrizes. E então o filho pródigo, o pai não vai atrás. O filho pródigo, o pai espera voltar. E a dracma perdida, o pai vai uma vez, vai duas vezes, vai 3 vezes, vai 4 vezes, mas é filho pródigo. Nós temos um exemplo aqui, uma família, se batizaram 3 da mesma família. O pastor foi lá uma vez, o pastor foi lá 2 vezes, o pastor foi lá 3 vezes, uma vez foi o Danilo. Aquele senhor, ele não recebia pensão, não tinha nenhuma pensão. Eu orei por ele, ele deu a entrada e está recebendo 3.000 e poucos reais de pensão, mas nunca mais voltou na igreja. E os 3 foram batizados. Dracma perdida. Dentro da igreja, mas está perdido. E eu já perdi as contas de quantas vezes eu fui lá. De quantas vezes eu fui lá trazer para a igreja. Mas chega um momento que a dracma perdida não tem mais como você buscar. Porque a dracma perdida, ela está perdida dentro da igreja. E ela não se acha dentro da igreja. Imagine como é que ela vai se achar lá fora. O pastor tem que ir atrás da ovelha perdida. Porque a ovelha está perdida mesmo. A ovelha não sabe em que direção que ela anda. A ovelha ela não sabe se ela vai para a direita, se ela vai para a esquerda, se ela vai para frente, se ela vai para trás, se ela fica em casa, se ela vem para a igreja. E você olha e você sabe que é a ovelha perdida. Você sabe que não é dracma e você sabe que não é filho pródigo. Você sabe que é ovelha. Então o que nós temos que fazer? Ir lá buscar, colocar nos ombros, tirar os carrapatos, curar as feridas e cuidar da ovelha perdida. Mas tudo isso está acontecendo por quê, irmãos? Porque as pessoas perderam o fervor espiritual. E esse fervor espiritual está sendo perdido pelas próprias igrejas, que cada igreja prega de uma forma, cada igreja prega de um jeito, e não é para mudar a palavra de Deus, não é para mudar. A palavra de Deus nunca foi mudada, não é para pregar diferente, é de um jeito só, e toda palavra tem que terminar em salvação, toda palavra tem que terminar em restauração. Toda palavra tem que terminar em mudança de vida, mudança de comportamento, mudança de atitude. Porque de nada adianta pregar uma palavra onde a pessoa continue na igreja vivendo do mesmo jeito. Só barulho, só trenzinho, só cambalhota. E ninguém muda de vida. Isso não é evangelho. Evangelho se chama evangelho do arrependimento. Evangelho se chama evangelho das boas novas. E boas novas não é dentro da igreja, boas novas é lá fora. Ter
Terça-feira, nós vamos lá para o Ganchinho. Terça-feira, nós vamos lá para o Osternac. Nessa próxima terça-feira, nós vamos lá para o Ganchinho, na casa do Jefferson. Isso é evangelho. Não é ficar perdendo tempo. Fomos fazer uma célula lá na casa do pastor Carlos. Ganhamos a mãe dele de 75 anos para Jesus. E se a gente não tivesse ido lá na casa dele? Como é que estaria aquela alma? Porque aquela alma não vinha na igreja. E a gente sabe que o profeta não tem valor na sua própria casa. Às vezes o pastor pregando lá não tem o mesmo efeito que eu indo pregar na casa dele. Ganhamos a mãe dele para Jesus através de uma célula. Ganhamos o pastor Jorge através de uma célula. Ganhamos o irmão Nelson através de uma célula. Ganhamos o cooperador Manuel através de uma célula. E alguns ganhamos na igreja. O evangelho é dentro e fora da igreja, mais fora do que dentro. E nós precisamos voltar ao fervor espiritual. Irmãos, sexta-feira eu estava doente. Eu fui dormir mais cedo e eu esqueci de orar na sexta-feira, porque eu não acordei de tão doente que eu estava. Eu fui olhar no sábado, ninguém tinha orado no grupo da igreja. Sabe que o pastor tem que fazer tudo? Será que o irmão não pode entrar no grupo e ver o pastor não pode orar hoje? Eu vou fazer oração hoje. Sexta-feira é dia de oração. Sexta-feira é dia de jejum. Sexta-feira é dia de olhar lá no grupo da igreja e ver quem está pedindo oração e orar. A igreja tem que orar. O pastor não consegue fazer tudo sozinho. Ficou sem ninguém orar no grupo na sexta-feira. E eu estava doente. Por quê? Porque a igreja perdeu o fervor. A igreja perdeu a responsabilidade. E igreja que não ora é igreja fraca. Igreja tem que ter oração, igreja tem que ter jejum. É por isso que nós abrimos sexta-feira, para você entrar no teu quarto em jejum e orar, e fazer do teu quarto um altar, porque é lá na tua casa que você tem que fazer um altar. Você tem que ter o altar da igreja e tem que ter o altar da tua casa. A tua casa tem que ter um altar, e o altar é o quarto do casal. Lá tem que ser o altar de oração da família, porque é lá que você vai vencer guerras espirituais, dentro do teu quarto, orando e jejuando. Então a primeira coisa que nós precisamos resgatar é o fervor espiritual. O segundo valor que nós precisamos resgatar é o amor pelo próximo e o amor pela salvação das almas. Mateus 24, 11 e 13 está escrito assim: e surgirão muitos falsos profetas, que enganarão a muitos, e por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos esfriará. Mas aquele que perseverar até o fim, esse será salvo. Irmãos, nesse versículo, Jesus profetizou que surgirão nos últimos tempos muitos falsos profetas, que enganarão a muitos. Nos últimos dias a iniquidade aumentaria e o amor de muitos se esfriaria. Mas esta é uma palavra de advertência de Jesus em relação às pessoas sem Deus. Ou seja, estes falsos profetas e o pecado de iniquidade não deveria atingir aqueles que são de Jesus. Pela nossa falta de amor, pela nossa falta de amor pelo próximo, pela nossa falta de amor em pregar o Evangelho e buscar mais almas para Jesus, nós precisamos resgatar o amor pela obra de Deus. Precisamos do amor pelas almas e precisamos resgatar o amor pela salvação da nossa própria alma.
Irmãos, sabe o que você é quando você entra na igreja? Você é um tijolo de construção. O tijolo sabe aonde que ele vai ser colocado? O irmão Jessé é mestre de obra. Pastor Carlos é pedreiro. Irmão Nelson, mestre com construção. Qual o tijolo que sabe aonde ele vai ser colocado? Assim você é na igreja. Tem pessoas que querem entrar como um tijolo na igreja e que quer ser colocado em cima do altar. Entra como tijolo na igreja e quer ser colocado no microfone. Entra como tijolo na igreja e quer ser colocado no louvor. Mas é tijolo. E o tijolo não sabe aonde vai ser colocado. Mas se não fosse o tijolo, se não fosse a fundação, a casa não ficava em pé. Porque cada tijolo sendo usado da sua maneira, no seu lugar, vai manter a igreja em pé. Vai manter os irmãos firmes na fé. Você está sendo esse tijolo dentro da igreja? Pastor, aonde que eu tenho que ser colocado? De repente você tem que ser colocado para pregar para os teus vizinhos, para pregar para os teus amigos do trabalho. De repente você é colocado para evangelizar. Nem todos são chamados para ser diácono, nem todos são chamados para ser pastor, nem todos são chamados para ser evangelista, nem todos são chamados para ser cooperador, mas todos são chamados para pregar a palavra. Todos são chamados para salvar almas. Todos, todos, todos. Pastor, eu não sei evangelizar. Você não sabe dar um convite da igreja para uma pessoa? Irmão, você está passando por um problema, não está? Está difícil as coisas, não está? Vai para a igreja, irmão. Jesus pode transformar a tua vida. Jesus transformou a minha vida. Jesus transformou a minha casa. Jesus fez isso na minha vida e pode fazer na tua. Está aqui o convite da igreja. Vai lá na igreja. Deus vai abençoar você. Está escrito no convite, convite para ser feliz. Não é difícil, irmãos. Mas nós não estamos fazendo a nossa parte. Mas como é que você sabe contar piada para os outros? Como é que você sabe falar besteira para os outros? Como é que você sabe ficar cantando as mulheres na rua? Como é que você sabe fazer isso? Mas não sabe falar de Jesus para ninguém. Mas pregar, mas para ficar cantando as mulheres na rua, você sabe. Daí você é expert para fazer isso. Campeão! Vocês sabem que é assim. Falar de Jesus é difícil, mas cantar a mulher casada não é. Tem irmão assim na igreja? Tem irmã assim na igreja? Tem irmã que entrou na igreja perguntando quem era solteiro. Eu falei, tem uma pessoa solteira que vai transformar a tua vida. Quem que é? Jesus. Aleluia. Mas ele não está ali. Por enquanto ele só vem buscar noivo. Irmãos, primeiro, resgatar o fervor espiritual. Segundo, resgatar o amor a Deus e o amor ao próximo. Pastor, eu convidei, peguei 15 convites, 20 convites da igreja, eu preguei o evangelho. Não vieram na igreja, mas Deus sabe que você fez a sua parte. E aquele convitinho tem uma oração de entrega para Jesus. Se você deu aquele convite para a igreja para alguém, e aquela pessoa fez aquela oração, e aquela pessoa morreu hoje de noite, aquela pessoa morreu salva, por aquela oração daquele convite. E no dia que você for encontrar com Jesus, Jesus vai falar isso para você. Você se lembra daquela visita que você fez? Lembra aquele convite que você deu? Você sabia que aquela pessoa morreu na madrugada seguinte? Mas ela fez aquela oração. E você foi canal de bênção.
para levar aquele convite para ela. E através daquele convite, daquela oração que tinha no convite, aquela pessoa foi salva na madrugada. Então, irmãos, precisamos resgatar princípios na nossa vida, que não é só vir na igreja, mas princípios para nos manter salvos. E a Bíblia diz que se multiplicará a iniquidade, e o amor de muitos esfriará. Já está acontecendo isso. Eu, o Danilo, a Jaqueline, o pastor Carlos. Gente, a gente evangelizou num domingo 450 pessoas, né, Jaqueline? No outro domingo, a gente evangelizou mais 250, eu, o pastor Carlos. E sem contar os 700 convites que a gente já tinha distribuído. Cadê as pessoas, irmãos? Faça a conta. 700 com 450, com mais de 150. Vai dar quase 1.500 pessoas evangelizadas. O amor de muitos está esfriando. Mas se fosse convite para uma balada, que nem tem do lado da casa do Gessé lá, está cheio de jovens se perdendo e indo para o inferno. Se fosse convite para uma balada, estava todo mundo lá. Mas convite para uma igreja, ninguém vem. Porque o diabo cega. O diabo não deixa vir. Por isso que nós precisamos buscar. E mesmo buscando, às vezes ainda é dracma perdida. A gente vai uma vez, vai duas vezes, vai três vezes, vai quatro vezes, vai cinco vezes, mas é dracma perdida. Não adianta. Está perdida lá fora e está perdida dentro da igreja. E daí não tem mais o que o pastor fazer. Porque o pastor só pode pastorear a igreja, ovelha que quer ser pastoreada. E o pastor só pode cuidar de ovelha que quer ser cuidada. E não existe igreja perfeita para quem não quer mudar de vida. Não existe igreja perfeita. Nunca você vai encontrar uma igreja perfeita se você não quer mudar de vida. E a terceira coisa que nós precisamos resgatar, o terceiro valor, é o temor a Deus. Atos capítulo 2, versículo 42 a 47, está escrito assim: e perseveravam na doutrina dos apóstolos. Olhe bem como é que era a igreja na época de Jesus. E perseveravam na doutrina dos apóstolos. Qual que era a doutrina dos apóstolos? A Bíblia. Não era outra doutrina, a Bíblia. Doutrina dos apóstolos era a Bíblia. E perseveravam na doutrina dos apóstolos, e na comunhão, e no partir do pão, e nas orações. Assim era a igreja na época de Jesus. E em toda alma havia temor, e muitas maravilhas e sinais se faziam pelos apóstolos. E todos os que criam estavam juntos, e tinham tudo em comum, e vendiam suas propriedades e bens, e repartiam com todos, segundo cada um havia de mister. E perseverando unânimes todos os dias no templo, e partindo o pão em casa, comiam juntos com alegria e singeleza de coração, louvando a Deus e caindo na graça de todo o povo. E todos os dias acrescentava o Senhor à igreja aqueles que se haviam de salvar. Essa igreja não pode mudar. Foi essa igreja que mudou. Essa igreja mudou. Essa igreja não existe mais. E não pode mudar. Olha aqui. E perseveravam na doutrina dos apóstolos, e na comunhão, e no partir do pão, e nas orações. E em toda a alma havia temor, e muitas maravilhas e sinais se faziam pelos apóstolos. E todos os que criam estavam juntos e tinham tudo em comum. E vendiam suas propriedades e bens, e repartiam com todos, segundo cada um havia de mister. E perseverando unânimes todos os dias no templo, todos os dias. Não era só 3 vezes na semana, não era só no domingo. Todos os dias no templo, e partindo o pão em casa, comiam juntos com alegria e singeleza de coração, louvando a Deus e caindo na graça de todo o povo. E todos os dias acrescentava o Senhor à igreja aqueles que se haviam de salvar.
Essa era a igreja do Senhor Jesus. E essa é a igreja que precisa continuar sendo a igreja de Jesus. Quando nós perdemos o amor por Deus e pelo nosso próximo, perdemos também o temor. Hoje muitos cristãos não se preocupam mais em honrar o nome do Senhor. E por isso o nome de Deus tem sido blasfemado. E muitas igrejas estão virando palco, virando circo e teatro, que só tem palhaçada e nada de evangelho. A palavra temor aparece na Bíblia mais de 130 vezes, revelando a importância e o valor que os profetas do Antigo Testamento e os apóstolos davam ao temor a Deus, e ao temor ao culto, e ao temor à igreja, e ao temor ao evangelho. Irmãos, as pessoas perderam o temor. Ah, não, mas eu tenho temor. Se você tivesse temor a Deus, você não pecava. Se você tivesse temor a Deus, você não vendia a tua alma para o diabo por causa de uma mulher. Se você tivesse temor a Deus, você não vendia a tua alma por dinheiro. Hoje, as igrejas fazem você vender a tua propriedade, vender o teu carro e dar dinheiro para construir igreja. Enquanto que naquela época eles vendiam as casas para ajudar os pobres. É totalmente ao contrário do que está sendo pregado hoje. Naquela época se vendia as casas para repartir com aqueles que não tinham. E você acha que é muito ajudar a igreja com o dízimo? Irmãos, a gente comprou agora as luminárias para a placa. Só falta comprar agora os ferros para colocar. A gente está vendo aonde compra isso, ou tem que mandar fazer. Tudo isso é comprado com dízimo. Você está sentado numa cadeira que foi comprada com dízimo. Você está pisando num piso que foi comprado com dízimo. Eu estou usando um microfone que foi comprado com dízimo. Essa guitarra foi comprada com dízimo. O som foi comprado com dízimo. Você acha certo você usufruir de tudo que é comprado do dízimo e você não ajudar em nada? E você usufrui de tudo que é comprado com dízimo? Irmãos, não existe maior bênção do que você dar o dízimo na igreja. Eu falo isso para abençoar a vida de vocês. Irmãos, como é que vocês acham que eu sofri 2 acidentes e não tive nenhum prejuízo? Porque eu sou dizimista. Porque o devorador não consegue me dar prejuízo financeiro. Porque o prejuízo era para ser 12 mil. 4 mil na primeira vez e 8 na segunda. Mas o diabo não consegue me dar prejuízo financeiro. Pelo contrário, Deus só multiplica. Porque eu dou o dízimo para repreender o devorador e dou oferta para multiplicar. E eu vivo isso na minha vida, irmãos. Eu vivo isso na minha vida. Essa foi uma bênção que Deus colocou sobre os judeus. É uma bênção que Deus colocou sobre o povo dele. E o povo judeu é o povo mais dizimista da terra. Porque eles seguem o Antigo Testamento. Por isso que eles são dizimistas. Eles não seguem o Novo, eles seguem o Velho Antigo Testamento. E o Velho Testamento fala da lei de Moisés, fala da lei do dízimo. E por isso eles são dizimistas. E por isso eles são abençoados. E você nunca vê um judeu mendigo. E você nunca vê um judeu passando necessidade. E você nunca vê um judeu passando escassez. E todos eles são dizimistas. Então, irmãos, precisamos resgatar o temor. E ter temor a Deus é você andar na obediência de Deus. Ter temor a Deus é você não desagradar a Deus nas coisas que você faz, nas coisas que você fala, nas suas atitudes, na maneira que você anda, nas coisas que você das falcatruas que você faz. Isso não é ter temor a Deus.
irmão Gessé, quando ele vem trabalhar aqui na igreja, ele fala que 8 horas da manhã ele está aqui. E ele está aqui 15 para as 8. E ele fala que 6 horas da tarde ele vai embora. Ele vai embora às 6h30, 7 horas da noite. E ele nunca deixou o trabalho pela metade. Nunca. Tudo que ele começou, ele terminou. E isso faz com que a gente tenha confiança nas pessoas. Isso faz com que ele arrume mais cliente. Porque o cliente que ele vai atender vai indicar outro cliente. E cada vez ele vai ganhar mais. Pela honestidade, pelo cumprimento da palavra, pelo cumprimento do horário, pelo cumprimento do trabalho, pelo capricho. Aleluia. E as pessoas olham para ele e falam: ele é um diácono. Ele é um representante de Jesus. E como representante de Jesus, ele mostra o serviço de diácono dele quando ele vai construir as casas. Imagine um diácono fazendo tudo errado. Imagine um diácono deixando tudo pela metade. Que tipo de diácono que você é na igreja? Que faz tudo de qualquer jeito, de qualquer forma, e não faz nada direito. Tudo que nós fazemos tem o nome de Jesus na nossa frente. Aleluia. E será que nós estamos tendo temor ao nome de Jesus? Será que as pessoas estão olhando para nós e nós estamos sendo representantes de Jesus na terra? Estamos sendo testemunhas de Jesus diante das pessoas? Será que nós estamos tendo temor a Deus? E para nós encerrar, o quarto valor que nós precisamos resgatar é o caráter de Cristo. Efésios capítulo 5, versículo 1 está escrito assim: sede, pois, imitadores de Deus, como filhos amados, e andai em amor, como também Cristo nos amou, e se entregou a si mesmo por nós, em oferta e sacrifício a Deus em cheiro suave. Então, irmãos, quero convidar a igreja a ficar de pé. Preste atenção, irmãos. A perda dos valores, como o fervor espiritual, o amor pelo próximo e o amor pela salvação das almas e o temor a Deus, e perder o caráter de Cristo, trazem consequências à nossa vida espiritual. Nossa missão como cristão aqui na terra é imitar a Cristo. Mas infelizmente muitos cristãos mentem, enganam, trapaceiam, não perdoam, guardam mágoas, são críticos, soberbos, orgulhosos e egoístas, e são mais imitadores do diabo do que imitador de Cristo. Quando o cristão não resgata os valores perdidos e vive na prática do pecado, é porque já perdeu o caráter de Cristo. Amém? Reflita nesse louvor. E nós vamos estar orando em nome de Jesus. E vamos estar resgatando os valores perdidos. Yeah.
uma vez. Eu ligo para abrir os seus olhos. Essa é a minha confissão, Senhor. Chegar a morte do Senhor pedindo nossa alma, né? O que a gente tem para oferecer, né? A gente deve imaginar o que a gente tem para oferecer, né? A gente se preocupa com as coisas aqui da terra, né? Hoje falou forte a igreja hoje. Glória a Deus. Coloca a mão esquerda no coração, a mão direita no céu e ora assim comigo. Senhor nosso Deus, e nosso Pai, obrigado pelo Teu Espírito Santo ter falado comigo neste culto.
Eu te peço, meu Deus, que o Senhor me ajude a resgatar aquilo que foi perdido. Me ajude a resgatar o fervor espiritual, o amor pelo próximo, o amor pela salvação das almas, o temor a Deus e o caráter de Cristo. Me ajude, meu Pai, a estar sempre na Tua presença. E eu quero fazer com que o meu quarto seja um altar na minha casa para o Senhor. Neste momento, eu renovo a minha aliança de obediência e fidelidade contigo, em nome do Senhor Jesus Cristo. E eu te peço, meu Deus, escreva o meu nome no livro da vida do Cordeiro, em nome de Jesus Cristo. Amém. E que o grande amor de Deus, a graça do nosso Senhor Jesus Cristo e a comunhão do Espírito Santo esteja com cada um dos irmãos, abençoando a semana, abençoando todas as áreas da vida de vocês, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. E todos dizem amém, amém e amém. Dê uma grande salva de palmas para o nosso Deus. Dê uma grande salva de palmas para o nosso Senhor Jesus Cristo. Dê uma grande salva de palmas para o Espírito Santo de Deus. Irmãos, terça-feira